Fala galera, muito boa tarde, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal da Rubro News Futebol Clube. E hoje nós vamos falar sobre a punição ao lateral direito Maurício Isla, atualização do caso Santos, também dessa notícia que surgiu aí sobre o goleiro João Paulo. Falamos com pessoas ligadas à diretoria do Santos e também ao empresário do atleta. Saiba quanto o Flamengo vai ter que desembolsar caso realmente tenha interesse em contratar o jogador da equipe santista. Além disso, vamos falar também da situação do zagueiro Pablo, que rescindiu seu contrato com o Lokomotiv Moscou e é um nome que agrada e tem o aval de Paulo Souza para o Flamengo avançar em negociações. Tudo isso e muito mais agora aqui na Rubro News Futebol Clube. Vem comigo! E antes de começar esse vídeo, eu peço para você se inscreva no canal, acione o sino de notificação, deixe o like aqui no vídeo, deixe um like nas lives e em todos os conteúdos da Rubro News Futebol Clube. É muito importante para o nosso crescimento. Então, se você está vendo esse vídeo aqui e não deixou o like, já cola o dedo no like, é muito importante para o nosso crescimento. E se você puder também compartilhar nossos vídeos em suas redes sociais, grupos de WhatsApp, Instagram, Telegram, Twitter, Facebook e no próprio YouTube, a gente vai ficar muito feliz e ajuda muito ao crescimento aqui do canal. Beleza? Vamos começar então a falar sobre as notícias agora aqui da tarde da Rubro News Futebol Clube. E vamos começar o vídeo falando sobre o lateral direito chileno Maurício Isla, o jogador que foi afastado, confirmado, né, no caso, o afastamento dele em relação ao jogo contra o Vasco da Gama hoje, né? A punição do Isla foi a seguinte, eu até usei minhas redes sociais, né, coloquei lá no Twitter, o Isla ele foi advertido, multado, né, e afastado do jogo contra o Vasco domingo que vem, né, pelo Campeonato Carioca. E nos bastidores ali, ainda coloco assim no Twitter, ele deve sim ser preterido e continuar sendo preterido pelo técnico Paulo Souza. Ele que já é o terceiro jogador da posição, ele está atrás de Rodinei e Mateuzinho. O Isla, a diretoria do Flamengo internamente vai tentar incluir e inserir ele em alguma negociação, ou então negociar o atleta. A Isabelle Costa, né, da S1 Live, deu a informação que ele realmente está treinando com o grupo normalmente, mas assim, eu tenho uma informação um pouco mais criteriosa, um pouco diferente. Né? Ele realmente está com o elenco, está com todo o grupo treinando no Ninho do Urubu, mas as suas participações serão, podemos dizer assim, distintas. Enquanto o treinamento estiver sendo feito com coletivo, ele vai estar fazendo musculação. Enquanto o pessoal estiver na musculação, ele vai estar fazendo o aeróbico, ou então vai estar fazendo uma parte tática específica. Ele realmente vai estar no mesmo horário com esse elenco, né? É só lembrar que também o próprio Sub-20 que iniciou o Campeonato Carioca treina com os profissionais, né? Então, assim, ele vai estar, sim, inserido no ninho, vai se apresentar como se apresentou, vai fazer todo o prognóstico, né? A carga horária, né? De obrigações no clube, mas não vai ser bem assim junto com os profissionais, de fato, jogadores mais utilizados pelo Paulo Souza. Né? Essa é a informação que eu tenho e eu mantenho. Tá? Então o Isla vai continuar treinando, foi multado, advertido, ele fez uma reunião com a diretoria, se explicou, deu a sua versão, do qual o porquê que ele estava na festa, né? Muitos disseram que ele estava na festa da filha, mas enfim, a própria companheira que estava lá no vídeo dele nos stories não postou uma foto, né, do aniversário. Enfim, é um pouco complicado, né? Mas o certo é que o jogador foi advertido, multado e punido. Ele não vai jogar contra o Vasco da Gama e a situação dele ainda está longe de ser resolvida. O Flamengo juridicamente não afastou completamente, porque isso poderia dar problemas e sanções jurídicas ao clube, né? Ele realmente continua usando as dependências, é atleta do clube, tem contrato até o final do ano, mas é um jogador que cada vez mais terá oportunidades pelo técnico Paulo Souza. A informação até que eu tenho é que se fosse depender do Paulo Souza, o Isla poderia até ser já negociado, mandado embora, ele não conta mais com o atleta, que inclusive é um estrangeiro, e saindo do clube poderia vagar uma posição de estrangeiro no elenco do Flamengo. Falamos do Isla, vamos falar da informação que a gente deu hoje de manhã do zagueiro Pablo, né? Ele que era jogador do Lokomotiv Moscou, da Rússia, teve a sua rescisão de contrato confirmada. É um jogador que a gente procurou informações e sim, agrada a diretoria do Flamengo, não só a diretoria, mas acho que em grande maioria os torcedores do Flamengo, né?
Os comentários, inclusive no vídeo que eu fiz de manhã, são muito positivos para uma possibilidade, caso o Flamengo formalize, de proposta, que seria muito boa contar com um jogador. Ele que teve passagem pelo Corinthians, Bordeaux, passagem pela seleção brasileira, né? Tem 31 anos, se eu não me engano, 30 ou 31 anos. É bom jogador, 1,88 m, joga pelo lado direito, mas se precisar também joga pelo lado esquerdo, mas a posição predominante é pelo lado direito. Acho até que o Flamengo precisa mais de urgência para um jogador pelo lado esquerdo, mas ele consegue exercer essas duas funções. Então o jogador está sim com o contrato rescindido, está livre no mercado, parece que o Atlético Mineiro também observa e monitora a sua situação, mas o Flamengo pode sim preparar uma investida no jogador. É aquela opção, aquela opção de mercado, né? É aquela grande situação que o Marcos Braz, o Bruno Spindel gostam, né? Opção de mercado, né? Tá ali, deu mole, tá livre, o Flamengo vai lá e faz uma proposta para adquirir o jogador sem ter que fazer uma aquisição de valores definidos. E, aliás, o Flamengo, também usei minhas redes sociais, o Flamengo não pretende fazer uma aquisição tão alta nesse momento, né? Vai esperar o meio do ano, que é uma janela que o Flamengo consegue ter êxitos já há algum tempo, consegue ter melhor performance em aquisição de atletas, né? E o Flamengo tem essa situação em que o Flamengo recuou pelo Diego Rossi, recuou também, mas tem muito interesse no Thiago Mendes, porque o Paulo Souza cobra a diretoria um pouco mais de agilidade para poder fazer as reposições e, na verdade, as posições que o Paulo Souza detectou carência, e zaga e volância são uma delas, independentemente de fazer a aquisição do Thiago Maia, que é um atleta que já estava no elenco, fazer a aquisição do Andres, quer você queira ou não, você goste ou não, o Flamengo fez a aquisição do jogador, até estranhamente não anunciou ainda de forma oficial, mas o Andres Pereira e o Santos, goleiro do Atlético Paranaense, é um valor que o Flamengo separa para poder fazer aquisições. Agora, fora isso, o Flamengo não tem interesse em fazer aquisições em valores multimilionários em relação a euros, né? Por isso deu uma recuada no Diego Rossi, recuou com o Thiago Mendes, como a gente falou, embora no Thiago Mendes o Flamengo prepara uma investida também, caso não consiga ter êxito agora, e sim no meio do ano, como tentou no meio do ano passado, como tentou no início desse ano, o Flamengo meio que tem uma obsessão aí pelo Thiago Mendes, né? Já o Diego Rossi, o Flamengo deu uma recuada, o Fenerbahçe tem prioridade, porque tem contrato de empréstimo até meio do ano e também tem um contrato com opção de compra. Inclusive o Fenerbahçe já colocou, né, no seu livro, né, de receitas futuras e que o clube vai fazer a aquisição do Uruguai de 23 anos. Agora, voltando sobre essa situação de aquisição, a gente vai entrar no assunto do Pablo, porque novamente do Pablo, porque seria uma aquisição sem que o Flamengo tivesse que pagar um valor para algum clube, né? E aí teria que disponibilizar um valor alto. O Pablo, que, por exemplo, custou uma boa grana para o Lokomotiv junto ao Bordeaux, por exemplo. Então, assim, e por que eu entrei nesse assunto? Porque a gente vai entrar no assunto goleiro, né? A gente vai atualizar a situação dos goleiros do Flamengo. Do Flamengo não, que o Flamengo pretende contratar. E acho que ficou muito claro. Eu acho que o jogo em empate contra o Resende ficou muito claro a necessidade que o Flamengo precisa realmente de um goleiro para a posição. Se o Diego Alves vai aceitar ou não, se ele vai se sentir incomodado ou não. Segundo o Sormani, caso isso aconteça, o Diego Alves talvez peça para sair do Flamengo. Vindo do Sormani, a gente também tem que ter um pouquinho de pé atrás, embora eu também não duvido, porque o Diego Alves também é um cara difícil de lidar, não é tão fácil assim, né? Mas o Santos, goleiro do Atlético Paranaense, ainda é o nome mais plausível, mais provável, né? O Flamengo espera sim o final da Recopa Sul-Americana, que vai ser finalizada no dia 3, se não me engano, na quinta-feira. O primeiro jogo foi 2-2 na Arena da Baixada, né? Empate entre Atlético Paranaense e Palmeiras. O Santos, que é goleiro do Atlético Paranaense, é o nome mais plausível, é o nome que agrada, segundo o Petralha, que podemos dizer que é um homem forte do Atlético Paranaense. Ele, inclusive, confirmou a um podcast local as informações que a gente tinha passado, que o Santos ele vai ganhar talvez 3 vezes mais no Flamengo, né? O que os empresários do Santos passaram para o Petralha, ou seja, houve contato, né, direto do Flamengo com empresários do jogador, né? O Santos, inclusive, gostou da proposta, podemos dizer assim, deu um sim ao Flamengo. Mas não depende só do jogador, não depende só do Flamengo. Tem que ter o ok também do Petralha, que é um homem forte, e ele simplesmente não faz qualquer negócio. O Atlético Paranaense não tem pires na mão, né? É um clube bem estruturado, é um clube sadio financeiramente, mas não deixa de fazer negócios. O Flamengo vai esperar o final da Recopa, mas tem tudo muito encaminhado com o Santos. E hoje à tarde surgiu uma informação, né, de um jornalista, eu esqueci o nome dele agora, acho que é Joubert. Ele trabalha com
o youtuber Rafa Melo, dizendo que o Flamengo tem olhado com carinho a situação do goleiro João Paulo do Santos Futebol Clube, né? Inclusive o Mauro César também fez um vídeo hoje, o jornalista Mauro César, fez um vídeo hoje também usando as suas redes sociais, o YouTube, no caso, falando que o Flamengo sim observa. E o grande jornalista Bernardo Ramos, um abraço para o Bernardo, meu amigo, entrou em contato com pessoas próximas dos dirigentes do Santos. Eu também entrei em contato com pessoas próximas, com o empresário do jogador, que confirmaram algumas situações, né? O Flamengo realmente, de fato, consultou o staff do goleiro João Paulo, só que o staff do João Paulo falou exatamente o que um dos diretores do Santos, passou para o nosso amigo, para o Bernardo Ramos, né? Que o Santos não vai facilitar, é um jogador caro, 26 anos, valorizado. Se o Santos tiver que negociar, o João Paulo vai negociar de preferência com o futebol europeu, e a quantia que o Flamengo teria que pagar, a gente sabe que o valor da multa nem sempre vale no papel quando você vai negociar, né? É de 70 milhões de euros. E o Flamengo, nessa situação que recuou com o Diego Rossi, recuou com o Thiago Mendes, é praticamente impossível você vislumbrar um investimento desse no goleiro do Santos. É claro, Julião, a gente sabe que 70 milhões de euros é muita grana. Pô, se o Flamengo chegar lá, de repente oferecer alguém na troca, oferecer um valor menor, será que o Santos negocia? Ó, segundo o dirigente, falou que é só pagar a multa, né? 70 milhões de euros é um valor muito alto, isso não vai ser proposto. O Flamengo está recuando, como eu falei com o Diego Rossi e o Thiago Mendes, por um valor muito menor. E por isso que eu acho que essa notícia ela fica um pouco tanto fora de quadro, né? Um pouco enquadrada, porque o Flamengo tem conversas avançadas com o Santos e a negociação é mais plausível. Na minha opinião, o João Paulo é mais goleiro, tá? É um goleiraço. Mas, indo a encontro com as informações do Bernardo Ramos e do que eu apurei com empresários próximos do João Paulo, eu digo para você que fica muito difícil, né? Até mesmo, por exemplo, se o Flamengo tiver que pagar 10, 12 milhões de euros por 70%, que é o que o Santos tem de porcentagem em relação ao João Paulo. É muito dinheiro. O Flamengo não faria um pagamento de 12 milhões de euros, por exemplo, por 70 milhões, ou por 70% do João Paulo, né? Segundo esse diretor do Santos, né, uma das pessoas ligadas à diretoria do Santos, disse que de forma oficial não chegou nada para ele, mas a gente sabe, a intermédio do staff do João Paulo, que sim, o Flamengo fez uma consulta e ele confirmou que realmente é muito difícil uma negociação, até porque o Santos não vai fazer jogo fácil, vai ser um jogo duro e muito difícil o João Paulo vestir a camisa do Flamengo. Quem sabe? De repente a gente envolve alguns jogadores. Hoje, terça-feira de carnaval, 18 horas e 15 minutos, o João Paulo vestir a camisa do Flamengo, o Flamengo fazer uma aquisição de valores e cifras milionárias em relação a euro, é muito pouco provável, mas não um pouco provável do Marcos Braz, e sim um pouco provável concreto no mercado nacional. Então é isso. Segundo diretores de futebol do Santos, a multa é de 70 milhões de euros. Ele só sai pela multa. Eu não acredito, acho que poderia ter negociação, mas mesmo assim é um valor muito caro. Que tipo de negociação? 10, 12 milhões de euros? O Flamengo não vai fazer essa loucura, a não ser que invista, que o Santos aceitar pagamento parcelado, o Flamengo inclua jogadores na negociação, que eu acho pouco provável, até porque o Santos também não vai ter o dinheiro para pagar. Eu escutei um torcedor falando, Julião, pô, manda o René, manda o Léo Pereira, pega o Diego Ribas, bota de volta para encerrar a carreira no Santos. Esses caras têm salários astronômicos, né? Por mais que o Santos aceite, né, quanto que o Santos iria pagar de salário? Talvez o Santos não tenha condições de arcar com esses valores, né, salariais desses atletas. Então, a informação que eu tenho é que o Santos, goleiro do Atlético Paranaense, ainda é o mais possível, é o mais provável, tem algumas coisas adiantadas, mas oficialmente serão reatadas as negociações após a final da Recopa, e o João Paulo, goleiro do Santos Futebol Clube, é um jogador muito valorizado, uma multa de 70 milhões de euros, e hoje seria praticamente impossível uma transferência para o Flamengo em valores próximos, ou até mesmo valores de assim 15% desse valor por 70% do passe do atleta. Beleza? Tamo junto, obrigado pela audiência, pelo carinho, e eu lembro de novo a vocês, quem não é inscrito, se inscreva, acione o sino de notificação, deixe o like no vídeo, deixe o like nas lives e em todos os conteúdos da Rubro News Futebol Clube, é muito importante para o nosso crescimento. Um abraço a todos, saudações rubro-negras.